A ADEMO no Niassa está preocupada pela falta de meios de compensação para as pessoas portadoras de deficiência nesta parcela do país. Para a agremiação, este é um problema de longe que deve ser ultrapassado. 25 indivíduos estão a contar com a PRM no Niassa por violar o horário de encerramento dos seus estabelecimentos comerciais e o recolher obrigatório. A OJM na cidade de Lixinga está a levar a finco trabalhos de sensibilização aos munícipes desta autarquia a continuar a se precaver da Covid-19 e igualmente a fluírem nos postos de vacinação. São estes os tópicos para a presente edição do Jornal da Fonte TV. Vinte e cinco indivíduos estão a contas com a PRM na província do Niassa por violar o horário do encerramento dos seus estabelecimentos comerciais e o recolher obrigatório. Um assunto que merecerá a nossa atenção dentro de instantes. Enquanto isso, vamos acompanhar a peça de reportagem segundo a qual a OJM na cidade de Lixinga está a levar a finco trabalhos de sensibilização aos munícipes desta autarquia a continuar a se precaver da Covid-19 e a fluírem nos postos de vacinação. A agremiação de jovens filiados ao Partido Frelimo está a realizar este trabalho com o objetivo de ver os casos positivos da Covid-19 reduzidos nesta cidade, tendo escalado principalmente a Avenida da Urbe e alguns bairros da cidade. Paulo Agostinho, secretário da OJM na cidade e distrito de Lixinga, fala a seguir do porquê da iniciativa. O nosso objetivo, nós queremos que os nossos munícipes da cidade de Lixinga, aqueles que apanharam a primeira vacina, é para eles voltar mais de novo nos postos de vacinação para apanhar a segunda dose. Nós queremos que o nosso governo, aquela meta que já tinha planificado, deve ser atingida. E para ser atingido, devemos ser nós a sermos porta-voz. A nossa reportagem ouviu alguns membros daquela agremiação e fala do impacto que irá trazer a campanha. Nós estamos aqui neste evento para poder sensibilizar para aqueles que vacinaram e para poder... Quem vacinou a primeira dose tem que vacinar a segunda dose. As pessoas que não vacinaram, eu estava a pedir para poder se dirigir aos postos mais próximos para poder vacinar. E para aqueles que ainda vacinaram a primeira dose, tem que continuar a pegar a segunda dose. Obrigado. Bem, a mensagem que nós estamos a levar é no intuito de sensibilizar a população, a continuar ainda a dirigir-se nos postos de vacinação. Para aqueles que ainda não vacinaram, devem ainda fluir em massa nesses postos de vacinação. E aqueles que têm a segunda dose devem também dirigir-se aos postos de vacinação para ter a segunda dose. Bem, nós como OJM vamos sensibilizar a população para aqueles que tomaram a primeira dose, para irem tomar a segunda dose e também para aqueles que não vacinaram, para participarem na vacinação, essa segunda vacinação em massa. Esta é a nossa tarefa principal. Bem, o nosso objetivo é de pelo menos atingirmos 80% de pessoas que já vacinaram contra essa epidemia, né, para imunizar-se. E nós estamos mesmo prontos para sensibilizarmos a população em geral, né, a nível do município e cidade de Lixinga. Por isso contamos com tanta participação. Extrato sonoro de alguns membros da OJM na cidade de Lixinga e a campanha de sensibilizar a população nas medidas preventivas da Covid-19 e a fluir em massa nos postos a fim de receber a segunda dose da mesma. A ADEMO no Niassa está preocupada pela falta de meios de compensação para as pessoas portadoras de deficiência nesta parcela do país. Para a agremiação, este é um problema de longe que deve ser ultrapassado. A ADEMO é uma organização que tem como objetivo a promoção, proteção e inclusão das pessoas com deficiência em Moçambique. A agremiação assiste estas pessoas com necessidades especiais nos ramos de saúde, educação, saneamento e outros, mas que há muito tempo vem enfrentando grandes dificuldades no exercício das suas funções. A preocupação foi colocada esta quarta-feira em Lixinga por Acácio Agabito, secretário executivo de ADEMO, em reunião de reflexão com os seus membros. A fonte fez saber que, com a falta de financiadores, a agremiação vem sendo suportada com a doação de alguns agentes econômicos. Bom, a situação das pessoas com deficiência na cidade de Lixinga e província é crítica na medida em que nós não temos meios de compensação
Verdade que alguns comerciantes, empresários aqui locais oferecem-nos um e o outro, mas não é suficiente. Nós temos muitas pessoas que precisam desses meios de compensação e não têm. Isto é mais crítico nas crianças com deficiência. Estão vedados de ir à escola porque não têm um meio de compensação. A nossa reportagem ouviu o parecer de alguns membros da associação. E é uma honra sabermos os nossos direitos na sociedade. Muitos de nós andávamos sem saber quais são os nossos direitos, os nossos deveres. E a partir de hoje já vamos saber os nossos direitos. Agradecer muito a intervenção do secretário, que já se conseguiu alguns meios de compensação, alguns materiais, também no âmbito de combate à Covid-19. E porque estamos num tempo crítico da pandemia da Covid-19, aquele responsável deixou ficar o seguinte apelo. Neste momento do Covid-19, o que nós temos a dizer é que toda a gente devia observar as medidas de prevenção, de modo a podermos afastar esta doença para longe de nós. É uma doença forte e nós não temos outro meio senão seguir as orientações do Ministério da Saúde, de modo a prevenirmos. Cássio Agabito, secretário executivo de ADEMO no Niassa, apelando à população para se precaver da Covid-19 na província do Niassa. Serviços provinciais de representação do Estado na província do Niassa desafiados a melhorar a qualidade de planificação. O desafio foi feito na manhã desta segunda-feira pela Comissão do Plano e Orçamento do Estado moçambicano. O desafio foi feito na manhã de segunda-feira pela Comissão de Plano e Orçamento do Estado da Assembleia da República. Numa visita de trabalho de 5 dias, a brigada escalou a província do Niassa com o objetivo de ver o grau de cumprimento dos planos feitos pelo governo descentralizado. Para José Samugudo, chefe da brigada de Comissão do Plano e Orçamento do Estado na Assembleia da República, o desafio é feito por serem constatadas algumas lacunas no relatório apresentado pela Secretaria do Estado, que retrata a execução de atividades referentes ao primeiro semestre do ano em curso. Aqui na província, a planificação é importante. Não adianta, por vezes, dizer vamos fazer 100, quando a nossa capacidade é só para fazer 50. Não adianta dizer que vamos fazer 10, quando a nossa capacidade dá para fazermos 50. E isso só para dizer que depois conseguimos percentagens extraordinárias de 100, 200, 300%. Isso não conta para uma boa planificação. Isso não conta para uma boa economia. Então, gostaríamos de saber o que é que a província está a fazer, que medidas está tomando para que a planificação, a orçamentação e a execução estejam de acordo com os ditames dos princípios básicos de economia. Por seu turno, Dinis Vilanculos, secretário do Estado na província do Niassa, escutou atentamente as recomendações e comprometeu-se em mostrar melhorias no semestre que decorre. Queria mais uma vez saudar esta visita, aprendemos muito. E as últimas considerações também consideramos fundamentais, olhando os nossos instrumentos de planificação e também este conselho que devemos trabalhar para evitar que haja desvio de fundos. Eu penso que são recomendações que nós, como conselho, assumimos e vamos seguir. Muito obrigado. Dinis Vilanculos, secretário do Estado na província do Niassa, e a visita da Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República. O Jornal da Rádio Forte sai para um curtíssimo intervalo. Não saia desse lado, ainda temos muitos assuntos por desenvolver.
Seja bem-vindo à segunda e última parte do jornal. 25 indivíduos estão contados com a PRM no Niassa por violar o horário de encerramento dos seus estabelecimentos comerciais e o recolher obrigatório. Dos 25 cidadãos, 17 encontram-se a realizar atividades comerciais fora do horário estabelecido e outros 8 já estavam a circular acima das 21 horas, período do recolher obrigatório. Ouvidos pela nossa reportagem, dizem estar arrependidos e prometem não voltar a cometer este tipo de infração. Por causa do coronavírus. Sabe que você para precisar coisas? Sabemos, só que a situação não está bem. Não está bem por quê? Não há dinheiro, agora vendemos nas tardes. Agora, de manhã fica fazendo o quê? De manhã não há movimento. Mas mamãe não sabe que isso é violar o decreto presidencial? É verdade, sabemos. Então? Assim estamos a desarmar para irmos em casa. Aí continuar amanhã? Não vamos continuar mais. A decisão é boa, mas para nós que não temos emprego, vamos sofrer. Não sabemos como vamos alimentar os nossos filhos. Sim, sim. Mas sabe de que é uma das formas de prevenir da Covid-19? Sim, sabemos, mas não temos como. Exato. Sim, sim. Qual é a mensagem? A mensagem que vou transmitir é de aconselhar a todas as amigas para não continuarem mais a vender até 17 horas. E para o seu lado, como é que vai ser? Também será o mesmo. Amanhã vai repetir? Nada, amanhã nada. Nada. Por seu turno, Mirza Magwanda, porta-voz do Comando Provincial no Niassa, disse que estes indivíduos serão responsabilizados pelos seus atos. Foram encontrados alguns indivíduos a desobedecerem o decreto, alguns no mercado que estavam fora do horário estabelecido e outros que desrespeitaram a medida do recolher obrigatório. Portanto, foram recolhidos às subunidades policiais e, neste momento, estes indivíduos que foram encontrados no recolher obrigatório, no período estipulado por recolher obrigatório, serão responsabilizados criminalmente. No outro desenvolvimento, Magwanda apelou à população para não desobedecer o decreto presidencial no contexto da contenção da Covid-19 no país. Temos a lançar o apelo aos outros indivíduos que optam por estas condutas para que não optem por estes comportamentos, para que respeitem o decreto, e estas pessoas que estão cá serão responsabilizadas porque, segundo o decreto, a desobediência às medidas decretadas constitui crime de desobediência. Portanto, este crime é punível nos termos da lei. Mirza Magwanda, porta-voz da PRM no Niassa. Cerca de 40 pessoas estão nas celas da PRM em Lixinga por consumo e venda de bebidas alcoólicas, desobedecendo as medidas preventivas da Covid-19. Durante a semana finda, a PRM na província do Niassa desencadeou um trabalho de fiscalização em alguns bairros da cidade com vista a garantir ordem naqueles pontos e que culminou com a detenção de 40 cidadãos indiciados de violar o decreto presidencial. O fato ocorreu na calada da noite nos bairros de Chuaula, Sanjala, Muxenga e Namakula, onde os indiciados estavam a consumir bebidas alcoólicas e outros a festejar no mesmo período. A porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique no Niassa, Mirza Magwanda, sublinhou que estes infratores e outros que forem encontrados a violar o decreto presidencial serão punidos nos termos da lei e encaminhados para o tribunal para serem julgados. Segundo o decreto, as pessoas que são encontradas em desobediência ao decreto, estas cometem um crime de desobediência que é punível nos termos da lei. Portanto, far-se-á um processo e será encaminhado ao tribunal para julgamento. A nossa reportagem ouviu alguns violadores da lei e os mesmos são confessos. Tinha levado, só o taxista tinha levado um cliente para numa barraca chamada Numa Bola. Daí logo antes de eu sair, logo me apareceu uma Indra. O que se faz nessa barraca? Essa barraca vende coisas alimentares, bebidas aí também. Essa pessoa ia beber nessa barraca? Não, essa pessoa que eu lhe levava, sim, ia beber. E para que este tipo de crime não volte a acontecer, Magwanda deixou ficar o seguinte apelo. O apelo que nós avançamos é que as pessoas obedeçam estes decretos, as pessoas optem por uma conduta que não viole o decreto para o bem-estar comum. Nós queremos, no entanto, que as pessoas cumpram
para que a pandemia do coronavírus possa cessar, possa ser controlada definitivamente. Portanto, é isso que nós queremos. Nós queremos o bem-estar comum. Não é da vontade da polícia conduzir as pessoas para as subunidades. O que nós queremos é o cumprimento e faremos com que este decreto seja cumprido. Mirza Maguanda, porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique no Niassa e a Operação Cachaça na província. Termina assim mais uma edição do Jornal da FOT TV. Apenas iremos recordar os destaques. Serviços Provinciais de Representação do Estado na província do Niassa desafiado a melhorar a qualidade de planificação. O desafio foi feito na manhã desta segunda-feira pela Comissão do Plano e Orçamento do Estado moçambicano. 25 indivíduos estão contas com a PRM no Niassa por violar o horário de encerramento dos seus estabelecimentos comerciais e o recolher obrigatório. Estimado telespectador, assim fizemos o Jornal da FOT TV. Até a próxima oportunidade. Audio